Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. As empresas brasileiras capixabas estão incluídas nesse pacote, se defrontam com o desafio de otimizar seus processos, aprimorar sua gestão, enfrentar uma conjuntura que não é muito favorável externamente em função dos desafios que se colocam, com a necessidade da inovação tecnológica, com a questão de uma reforma tributária que, para muito mais que mudar a base tributária, vai exigir uma incorporação de tecnologias e sistemas absolutamente novos, mas, sobretudo, ela precisa desenvolver modelos de gestão que permitam a ela que esgotem toda a sua capacidade. Esse é um tema recorrente para todo empresário, e nós estamos falando principalmente para o pequeno e médio empresário, que é a categoria predominante do universo empresarial brasileiro. 97% a 98% dos empreendedores do Brasil têm esse porte. Então nós vamos conversar hoje com um especialista nessa área, com o diretor de receitas da empresa All Business, Gabriel Russi, que nos fala a respeito de todo um trabalho de evangelização e educação empresarial no sentido de fazer o alinhamento de todos os aspectos, todos os departamentos da empresa, preparando-a para esse cenário de certa complexidade. Gabriel Russi é a nossa presença. É isso aí. Obrigado pelo convite. Segunda vez, né? Segunda vez. Não. Mas quando a outra vez você veio aqui, você estava falando de escala, de... Era outro momento, foi outro 2 anos, né? Você fez uma transição profissional, né? Fez. A gente fez uma transição para falar com esse empresário, né? Esse cara do mundo real, né? Digamos assim, né? Então vai ser uma transição bem legal e eu vou trazer todo o conhecimento, né? E resultado que eu gerei no digital, né? Com negócios digitais, de educação principalmente, agora para o mundo real. Como a gente fala de princípio, né? A gente entende que os mesmos princípios que eu apliquei para certos negócios, eu consigo também aplicar para outros nichos, né? Uhum. Princípios são isso, né? São imutáveis, né? São imutáveis e universais. Normalmente exato. Cada nicho vai ter sua particularidade, mas princípio realmente é um negócio que não muda, né? Mas você falou a respeito de resultados, fala um pouco dos seus resultados que você obteve na fase anterior. Cara, até então, nos últimos 5 anos, a gente gerou mais de 620 milhões em vendas, né, para os nossos clientes, né? Então a gente ajuda em posicionamento digital, em comunicação, em marketing, em geração de demanda, em vendas, a parte de gestão, processo. Então entra vários fatores, né? E nos últimos 5 anos a gente gerou mais de 620 milhões que a gente sabe, né, na conta vai ser mais, mas que foi auditado, digamos assim, né? 620 milhões. Empresas de serviço, né, entra médico, entra advogado, entra empresa de educação, entra negócio físico no meio também. É isso que eu ia perguntar, então, produtos físicos também. São vários nichos. Assim, acho que todos os nichos possíveis a gente já ajudou de alguma forma. Tá, e aí agora você migra para uma outra área em que você está propondo o que em termos de aporte de conhecimento? Cara, a gente vai migrar a gente vai focar mais no empresário do mundo real, né? O empresário do mundo real, que é o cara o B2B, que aí são mais negócios físicos, né? Mas entra muita clínica, consultório, entra muito médico, serviços, empresa de serviço. Então eu vou trazer a minha expertise de digital, né? Que hoje, cara, empresa que não sabe se posicionar no digital, não sabe se comunicar de forma certa, não entende, né, como atrair as pessoas certas, né? Que isso é posicionamento, né? Que envolve conteúdo, envolve saber fazer os bons anúncios, envolve processo de venda. Então, toda essa expertise, não importa o que é o negócio da pessoa, se é negócio físico, não importa o nicho que ela vende. Se ela não masteriza esses princípios, cara, ela não... Ainda mais com essas reformas, né, de imposto e tudo mais, ela dificilmente vai sobreviver. Então, a gente vai ver muita empresa quebrando no que vem. Só que empresa que sabe, né, que domina os processos, sabe gerar receita, né, novas receitas, e não depende de governo, etc. E tal, essa empresa continua crescendo. Cresce no Lula, cresce no Bolsonaro, cresce aonde... Em qualquer independente governo. do cenário político. Então, um cara que domina, né, as próprias... O cara que tem clareza sobre o que está acontecendo, ele domina, né, esses princípios, ele consegue crescer. Então, é isso. Pelo seu cargo aqui, tem um nome sofisticado, né? Chief Revenue Officer. CRO, né? Chief Revenue Officer. Na verdade, você tem 2 áreas, então, diretamente vinculadas a você. Marketing e vendas. Marketing comercial, né? Marketing comercial, vendas. Então, na prática do organograma, eu direciono o diretor de marketing e o diretor comercial. Então, eu tô nas 2 funções. É como se eu estivesse nessas 3 caixinhas. Eu sou head de marketing, head comercial e diretor de receita. Mas no crescimento do negócio, é comum que eu coloque um head comercial e coloque um head de marketing.
Que é difícil eu, né, sendo um só, conseguir ficar nessas duas áreas, né? Então é basicamente um termo gourmetizado, né? Assim como o CEO, né, o cara que, né, faz a roda girar no negócio, o CRO, né, é o cara que é responsável por trazer novas receitas para o negócio. Quando você trabalhava naquela outra área, você trabalhava muito mais focado no marketing digital, você trabalhava com o conceito de funil de vendas, você falava daquele primeiro estágio, que é o estágio de que o lead vai ainda tomar conhecimento da existência da própria dor, ou seja, se conscientizar da sua própria dor para depois se conscientizar de uma oferta de produto que vai atender aquela dor, né? No seu caso agora, nesse novo momento, o empresário, principalmente esse de pequeno e médio porte para o qual eu estou me dirigindo, está consciente da necessidade desse conhecimento para alavancar seu negócio? Cara, sim, a maioria tá, né? A maioria que minimamente ligada a estudar alguma coisa, se ele acompanha alguém na rede social, ele entende que a falta de crescimento dele, né, ele se atrela muito a vender, né, a baixa conversão, ou vender melhor, ou vender mais caro, ou a falta de gerar novos leads. Então, normalmente, esse cara ele vai atrás de agência, ou atrás de às vezes, um gestor de tráfego para gerar mais leads, mas ele não sabe exatamente o que está acontecendo, ele não sabe os dados que ele precisa olhar. Então, como esse empresário ele não tem um conhecimento estratégico em relação a marketing e vendas, e realmente é difícil, né? Porque ele está operando no dia a dia, né? Ele está se preocupando na operação do negócio dele. Então é difícil ele pegar uma experiência foda nessas áreas de posicionamento digital, de comunicação, de marketing, de vendas. Então, por falta dessa clareza estratégica, esse cara, ele sabe que ele precisa, mas ele não sabe, tipo assim, se ele contratar alguém, ele não sabe como mensurar, ele não sabe como tomar decisão, se ele vai investir mais, se ele vai investir menos, se ele precisa demitir ou não, ele não sabe, né? Então ele fica basicamente refém, né, de quem ele contrata ali, e normalmente também 90% das agências e dos caras que prestam serviço são ruins, né? Assim, como toda profissão, né? Se for pegar cada 10 médicos, quantos são bons de fato? Cada 10 advogados, quantos são bons? Então sempre vai ser a minoria, né, que vai ser bom. Assim como, e na verdade no digital, né, essas profissões, agências, é até mais fácil vir gente ruim, porque não tem informação, né? O cara não precisa fazer uma faculdade, né? Não tem barreira de entrada. Não tem barreira de entrada. Então o cara pode fazer um curso, né, ficar 1, 2 meses e ele, eu sou uma agência. E na real não tem nenhum conhecimento prático, né? Então há situações em que o empreendedor, a pessoa que chega a você, julga ter uma necessidade e a sua avaliação indica outra. Claro. Descortina outra. Não, com certeza. Normalmente o cara, ele tem... Que daí entra o nosso diagnóstico, né? Às vezes o cara, ele acha que é uma coisa, por exemplo, eu já falei com um empresário, que ele achava que para ele crescer, ele precisava investir mais em anúncios. Né? Por exemplo, o cara queria faturar 1 milhão por mês. Então eu preciso agora investir 200 mil reais em anúncios, é o que eu preciso. E eu comecei a fazer o diagnóstico, comecei a fazer perguntas, comecei a entender, e eu entendi, na verdade, que era a falta de eficiência. Então, hoje, 99% das empresas que eu falo, eles não têm eficiência. O que é eficiência, né? É fazer mais com o que já tem. Né? Então, por exemplo, eu entendi nesse negócio, cara, se ele arrumasse os processos com as mesmas pessoas, ele iria conseguir bater 1 milhão por mês. Ele estava mais ou menos em 500, 600 mil por mês. Nesse caso, você está falando de incremento de produtividade, né? Produtividade, eficiência, processo, saber trabalhar melhor a demanda que tem, né? Vender mais vezes para o mesmo cliente, vender mais caro. Então, tem uma série de coisas de eficiência que a gente tem que olhar antes de só investir mais ou contratar mais. Então, como aprimorar o processo, de repente? Exato. Então, boa parte dos negócios quebram, na minha visão, por investir errado em mídia, em anúncios e também em relação a time. Ou seja, achar que eu contratar mais gente, eu contratar uma pessoa cara vai resolver. E na verdade só vai aumentar o custo, né? A eficiência ela vai manter a mesma ou vai diminuir, e aí o cara ele entra numa espiral de custo alto, sem eficiência e não é investir. Isso envolve também, às vezes, a relação da pessoa contratar uma consultoria ou uma mentoria competente, mas negligencia a necessidade de treinar a equipe. Total. A equipe não vai entregar aquilo e a mentoria vai ser culpada por ter sido ineficiente. Boa parte dos empresários que estão assistindo aqui, eles culpam, né? Mão de obra, funcionário, porra. Mas, cara, na realidade, se o time operacional não conseguiu performar, a culpa é do empresário. A culpa é do cara. Por quê? A pessoa não tem capacidade. Beleza, mas você contratou essa pessoa. A culpa é sua, você contratou ela. Não, você contratou a pessoa certa, ela não está performando. Cara, de duas uma. Ou essa pessoa falta motivação, falta esforço, então a pessoa não está se esforçando o suficiente.
E se ela não está se esforçando, é porque ela não vê potencial de crescimento, é porque ela não vê, cara, como é que eu vou crescer na empresa, como é que eu vou ganhar mais dinheiro. Então falta perspectiva para ela, né? Ou falta técnica. Então falta treinamento, rotina, por exemplo, time de vendas, time comercial. Cara, o básico de treinamento é 1 ou 2 horas por dia, todo dia com o time. Para o time começar a performar, rotina, reunião, treinamento. Speech, contornar objeções, blá, 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 blá. É, uma porrada de coisa. Aí o cara faz uma reunião, faz um treinamento a cada 10, 15 dias e acha que isso é bom. Né? Então, assim, 99% dos casos que o time não performa, a culpa é do empresário. Ou porque ele contratou errado, ou porque ele não treinou o suficiente, não tem rotina o suficiente, ou porque falta motivação, ou seja, o colaborador não vê perspectiva. É aquilo do senso do dono, né? Então, o dono, ele pede o colaborador, né, se importar com a empresa. Mas, cara, a empresa não é dele. Então, por que ele deveria se importar? Então, a gente tem que criar mecanismos de crescimento financeiro para, cara, beleza, você quer ganhar 5 pau por mês, 10 pau por mês? Beleza, esse aqui é o plano. E aí a gente vai cobrar, principalmente o time de vendas, vai cobrar um esforço maior. Por exemplo, final de semana, né, nos nossos negócios, eu não vou cobrar o cara trabalhar final de semana, ele não precisa trabalhar final de semana. Só que ele tem uma meta para bater na semana. Então, se até sexta-feira ele não bateu a meta, e esse cara ele não trabalha final de semana, ele não faz um esforço maior, cara, tem coisa errada. Ele tem que levantar de segunda-feira, 2 horas da manhã e tentar ir até as 8 horas. O cara tem que fazer um esforço maior. Então, aí pensa no final de semana, que é sábado e domingo, são 8 dias no mês. Aí, pô, o cara é comercial, não bate meta, e de 30 dias no mês ele não trabalha 8, cara, não se importa. Isso tô falando de time de vendas, tá? Time comercial. Outras áreas mais tradicionais, ele não vai precisar ter um esforço maior. Mas se o cara gosta de dinheiro, e ele não bate meta, e não trabalha no final de semana, ele não serve para área comercial, pô. Não serve. Então esse cara, por exemplo, nas nossas empresas, o cara passou um final de semana, 2, 3, 4, sem bater meta, sem trabalhar, esse cara, mas não sei o quê, mas tem risco, tá, cara, beleza. O risco, na verdade, é de você manter uma pessoa que não tem esforço, uma pessoa que não quer bater meta, e esse é o risco maior, porque daí a empresa, a eficiência da empresa fica uma bosta. Então. Gabriel, certamente é um checklist básico de avaliação da empresa ou negócio que você vai assumir para poder oferecer uma mentoria ou um tipo de aporte de conhecimento, né? Ou seja, me parece que é um checklist que contempla alguns pontos comuns, como posicionamento, setor... São vários aspectos, né, que uma empresa... a empresa hoje ela não cresce, não melhora por vários fatores, né? A solução da nossa empresa, né, hoje, ela engloba todas essas áreas. E aí depende muito do que... É basicamente sob medida, né? Então, se o empresário está com necessidade... em relação a marketing, vendas, pô, beleza, a gente vai focar nisso. Mas, cara, são vários fatores. Então, começa desde lá de posicionamento estratégico, que é o quê? Definição de posicionamento tanto interno da empresa, né? Então, missão, visão, valores, né? Qual que é a cultura da empresa, como é que vai ser a identidade da empresa, então essa visão interna, esse posicionamento interno, e também posicionamento externo, que daí é a comunicação com os leads, com os clientes, né? Como é que eu vou me comunicar numa rede social. Como ela é percebida, como ela é vista. Exato, como essa percepção, né? Uhum. Então, desde posicionamento, a criação de produtos, criação de ofertas, como que eu melhoro, por exemplo, como que eu aumento meu ticket médio? Então, muitas pessoas, às vezes, não aumentam o preço por achar que não vai vender. Mas, cara, né, preço... É claro, tem empresas que competem por preço e tem empresas que competem por valor. Então, não tem certo e errado. São coisas bem distintas, né? Não tem certo e errado, mas tem que saber qual é o jogo que essa empresa quer jogar. Então, essa concepção de produtos, ofertas, como é que eu vou aumentar o ticket médio do mesmo cliente. E daí entra marketing, entra geração de demanda, entra quais os canais de aquisição que eu vou ter de distribuição para gerar novos leads. Então, Instagram, aí vai ter indicação, vai ter ponto físico, vai ter YouTube, vai ter anúncio, vai ter vários canais de distribuição aí, então a gente vai dar para isso também. Parte de vendas, que daí entra time, processos, contratação, rotina, treinamento. E parte interna da empresa também, pós-venda, gestão, a parte financeira. Então, todos esses aspectos da empresa, a gente tem hoje solução para isso. Em eventos, em consultorias, em serviços. Então, a gente tem uma série de soluções, né, 360 para empresas que querem crescer. Do estágio do menor estágio possível, então, empresas que estão começando agora, faturando 30, 40 mil por mês, 50 mil por mês, com empresas um pouquinho maiores de faturar 200, 300, 500 mil por mês, 1 milhão por mês. Então, a gente tem vários cases de empresas que foram assim de 1, 2, 3 milhões para 20, 30, 40 milhões. Em um ano, por exemplo. Só ajustando essas questões de como gerar novas receitas, né? Então, normalmente o empresário ele não tem essa visão estratégica desses pontos, né? E aí ele vai... isso é um outro erro, né? Ele achar que ele pode fazer isso sozinho.
Então, ele não tem o conhecimento técnico, né? E onde ele compra o atalho, né? O atalho estratégico, que é o conhecimento prático de uma consultoria, de um mentor, que é extremamente importante, que poupa alguns anos da vida dele. Experiências em perdas, inclusive. Em vez de ele chegar em 10 milhões de anos, sei lá, em 5 anos ele vai chegar em 1. Né? Porque, por exemplo, nos últimos 5 anos, eu ajudei algumas centenas de negócios, né? Eu cheguei a fazer mais de 600 consultorias, reuniões individuais de plano de ação. Então, é relativamente fácil para mim, modéstia à parte, é fácil para mim olhar para uma empresa e entender, cara, você fazer 1, 2, 3 aqui, essas 3 ações, a gente dobra o faturamento daqui a 3, 4 meses. Então, é relativamente fácil para mim, com o olhar de fora, olhar para isso. E a pessoa que está dentro da operação é difícil. O empresário que está na operação do dia a dia, apagando incêndio, fazendo uma porrada de coisa, ele ter essa percepção, ter essa clareza do que ele precisa fazer, do que ele precisa arrumar. Então, Normalmente, inclusive, ele está absorvido pela operação, né? Pelo cotidiano, pelo dia a dia da empresa. Tem nem como ele pensar de forma estratégica para, cara, quais são as alavancas, né? Quais são os pontos que se eu arrumar, porque assim, normalmente não é um monte de coisa. Claro que a empresa ela não é perfeita, então ela vai precisar de ajustes em todas as áreas. Mas normalmente são 3, 4, são 5 pontos, 5 ações que vai fazer o cara crescer 50%, 100% no mesmo ano, entendeu? A presença hoje de Gabriel Russi, diretor de receita da empresa All Business. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do diretor de receita da empresa All Business, Gabriel Russi. Gabriel, você mencionou algumas atitudes, às vezes, equivocadas do empreendedor, e até porque é absorvido na operação, ele não consegue ou não tem tempo de se ocupar de reflexões estratégicas que possam mudar o curso dos acontecimentos, que poderiam acontecer com, às vezes, 5 ou 6 intervenções, como você falou, 5 ou 6 medidas, né? Às vezes uma intervenção já muda então, total. Mas acontece também dele, digamos assim, ele negligenciar o treinamento da equipe. E essa é a minha preocupação muito com essa questão da formação de capital humano. Total. Porque na verdade a capacidade de crescimento da empresa ela vai conectar com o crescimento do time, né? Então, por exemplo, às vezes o empresário ele investe em conhecimento, ele se forma, ele fica muito bom, mas o time não acompanha. Então ele tem uma equipe de 10 pessoas e, cara, o time ele continua no mesmo nível e ele cresce. Cara, vai ser muito difícil a empresa crescer sem, né, as peças-chave da empresa também, né, serem performadas, né, crescer ali. Então, parte das nossas soluções envolve treinamento e formação para o time, né, de ajustar a rotina, de treinar o time do cara, então o time de marketing do cara, o time comercial, contratar novas pessoas que fazem sentido. Então, Treinamento com avaliação de desempenho, né? Exato. Então, a gente tem informações, tem acompanhamento e também ajustar a rotina interna do empresário para que ele consiga ou ele colocar energia nisso. Então, de duas uma, ou ele vai ter que colocar energia nisso para treinar o time, ou ele vai ter que colocar algum gestor, algum diretor para fazer isso por ele. E aí depende muito do contexto do negócio. Esse cara está bem financeiramente, tem caixa, beleza, vamos trazer um cara vamos pagar, né, mais para esse cara para ele formar o time. Não, cara, a gente está no momento financeiro mais ou menos. Beleza, então você vai ter que adequar a sua rotina, porque esse é outro ponto. O empresário ele não sabe ser produtivo. Normalmente o empresário, ele coloca energia, coloca tempo nas coisas que não tem tanto valor. Então, por exemplo, uma empresa que ela precisa vender, ela está faturando 100 mil, ela precisa... É os 80-20 de novo aí, 80-20, né? perfeito. Então ela precisa crescer, ela precisa faturar 300. Cara, quase toda a energia desse cara tem que ser em como que eu trago novas vendas. E aí ele está passando, né, vendo estoque, vendo produto, vendo um monte de coisa que é a preocupação depois de vender. Então, às vezes por falta de conhecimento prático, às vezes por conforto mesmo. Às vezes o cara ele tá acomodação. Acomodação. Ele está 5, 10, 15 anos fazendo a mesma coisa. Então é difícil, né, o ser humano mudar. Né? O ser humano ele não gosta de mudança. Às vezes tem que ser atropelado por alguma circunstância, né? Por algum fato. O ser humano gosta de mudança. Então é difícil
falar para esse cara, sua rotina não vai ser mais agora essa aqui de ficar vendo produto, a sua rotina vai ser, 80% do seu tempo vai ser em novas vendas, vai ser em novos canais de receita. Então, normalmente o empresário, ele trabalha muito, esse empreendedor trabalha muito, só que não é um trabalho eficiente. Ou seja, boa parte do tempo dele está em funções, em demandas, que não vão trazer um retorno tão grande. Ou seja, nesse caso é uma distorção de foco. Com certeza. E se ele soubesse onde colocar energia, talvez ele iria trabalhar menos e gerar mais resultado. Então isso é eficiência. Não é trabalhar, porque, vamos lá, o pedreiro trabalha bastante, né? Trabalha o dia inteiro. Mas se esse cara trabalhar 24 horas no dia, ele não vai, né, conseguir ter um aumento muito forte de financeiro, porque o modelo, né, não comporta. Gabriel, né? outra coisa, a percepção de que às vezes a cultura organizacional, que é aquela que não está no manifesto de visão, negócios, princípios da empresa, a cultura organizacional que é aquela que roda entre o corpo de colaboradores. Às vezes ela sabota a proposta de mudança, ou por hostilidade ou por insegurança. Claro. Normalmente a maioria das empresas nem tem uma cultura clara, pré-estabelecida, mas todas as empresas têm uma cultura. Né, porque o modo que a empresa vive, os valores, como que as situações no dia a dia acontecem, né, isso já é cultura. Mas normalmente o empresário ele não para um tempo para pensar nisso, né, cara? Qual que é a razão da minha empresa existir, né? Por que minha empresa existe? Quem que ela serve? Qual que é a missão dessa empresa daqui a 2, 3 anos, 5 anos? Então só vive no automático e às vezes entra naquele modo de, cara, minha empresa é para pagar minhas contas. Né? Minha empresa é para eu sobreviver aqui, pagar minhas contas e pagando as contas tá tudo certo. Pô, você não criou uma empresa para pagar conta, pô. Você criou uma empresa para mudar de vida, né? Para crescer, né? E se aposentar e, porra, dar uma vida melhor para seus filhos, para sua família. Então não é para pagar conta, não faz sentido, né? Então, no caso da empresa que você está dirigindo agora, como diretor de receitas, quais são efetivamente os produtos ou serviços que vocês estão na prateleira de vocês? Cara, a gente tem uma série de eventos, né? Então a gente faz eventos pelo Brasil todo, né? A gente tem hoje a sede no Rio de Janeiro, mas a gente faz eventos no Rio, faz evento em São Paulo praticamente todo mês. E a ideia é a gente rodar o Brasil, né? Por várias cidades. Então, as cidades que tem pessoas que precisam desse conhecimento, normalmente capitais aí dos principais estados, a gente está indo. Então a gente tem uma série de eventos, né? Que são de temas diferentes. Então tem eventos que a gente vai falar mais de gestão, processos e coisas internas. Tem eventos que a gente vai falar mais de marketing, de posicionamento e vendas. Então a gente tem uma série de eventos e formações presenciais e a gente tem cerca hoje de 3 programas de acompanhamento e consultoria que é parte online e parte presencial. Então, depende muito do programa. Basicamente esses 3 programas é de acordo com o momento da empresa. Então a gente tem um programa 1 que normalmente para empresas menores, mais iniciantes, que estão ali 20, 30, 40 mil, né? Então no estágio mais inicial por mês, né? E precisam crescer. Que parte online e parte presencial. A gente tem um programa de acompanhamento, consultoria, direcionamento, implementação para empresas que já passaram dos 100 mil por mês, então estão ali entre 100 e 300 mil por mês e querem também ir para o próximo nível. E tem as empresas já no nível maior, já acima de 4, 5 milhões por ano, que a gente já vai olhar para outros assuntos. Então a gente tem 3 programas ali principais de implementação, de direcionamento estratégico, onde, né, porque a nossa empresa é um conjunto de mentores, né? Então a gente tem os principais experts e mais alguns mentores. Então tem um mentor financeiro, tem um cara de marketing, tem um cara de comercial, tem um cara de gestão, tem um cara de processo. Então é um time completo para treinar o dono e o time da empresa, entendeu? Quando um prospect, um lead procura a empresa de vocês, vocês já pedem a ele, faz o levantamento dos dados estratégicos que eles deverão disponibilizar, ou vocês entram na empresa para fazer o levantamento desses dados? Perfeito. Cara, vai ter um processo inicial ali de onboard, né, que a gente vai pegar todas as informações importantes do cliente, informações financeiras, de time, DRE, gestão, processo. Então a gente vai entender tudo que está acontecendo na empresa e basicamente a gente passa por um plano de ação, né? Então a gente entende quais são os pontos mais urgentes. Porque a empresa sempre vai ter 1 milhão de coisas para resolver. Sempre vai ter, cara, incêndio, sempre vai ter 1 milhão de coisas para resolver. Mas quais são os pontos mais urgentes agora, né, para a gente resolver, que a gente ajustando esses pontos a gente consegue crescer. Né? Então a gente normalmente faz um roadmap, né, faz um planejamento para que mês a mês a gente resolva, né, pontos importantes, 2, 3 pontos importantes de acordo com as coisas que a empresa mais precisa, né? As coisas as piores coisas. Ou as alavancas que a gente vê, cara, se a gente resolver isso aqui,
que às vezes é simples, mas o empresário não tem essa visão, pô, a gente consegue dobrar o resultado nos próximos 3 meses. Todo planejamento balizado por um cronograma, ou seja, certas coisas devem estar prontas dentro de determinado prazo. Exato. Até porque uma condiciona, às vezes, a implementação da outra. Exato. E aí é um programa de direcionamento e acompanhamento em relação a esse plano de ação. E aí é uma série de consultorias individuais, é um acompanhamento bem individual, né? Então tem muita coisa individual, tem algumas coisas em grupo para a equipe, mas é um processo diferente de outras empresas que às vezes é mais em grupo, é bem individual o processo, entendeu? Nesse caso de CRO, você então tem subordinado a você a área de marketing e a área de vendas. Exato. E você tem os 2 heads de cada área e eles se subordinam a você. Então você tem que pensar em levar os dois, né? Levar a consciência da existência do produto e depois entregar o produto, basicamente. Exato. Então hoje é um time aí os 2 times ali vai dar 10, 11 pessoas. A gente vai crescer, né? Então a ideia é levar esse negócio que fez 7, 8 milhões esse ano para 30, 40 milhões ano que vem. Então é um desafio pessoal meu aí, né? Fazer esse negócio crescer aí 5, 6 vezes em 2026. Se repetir os resultados da experiência exterior, tranquilo. A gente já fez isso várias vezes com vários clientes, então assim, não é tão complicado, né? A gente tem conhecimento técnico, é botar energia, né? Colocar as pessoas certas com a gente consegue levar esse negócio aí de 7, 8 milhões para 30, 40 Como milhões. diria você, foco e esforço. O esforço no lugar certo, né? Quero agradecer muito, Gabriel, a sua presença aqui, seu compartilhamento desse conhecimento conosco e com nossa... Tamo junto. E os empresários que precisarem de ajuda aí, me chama no Instagram, Gabriel Russi, né? Fala comigo lá. A gente vai fazer evento aqui com certeza, aqui em Vitória, Vila Velha. Vamos fazer uns eventos aí em 2026. Presença hoje do CRO, Chief Revenue Officer da All Business. Falou bonito. Diretor de receita da All Business, Gabriel Russi, que tem uma trajetória, embora jovem, a trajetória dele é uma trajetória vitoriosa nessa área. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.